Olá, tudo bem? Ai, quieto, sustinho dele. Ai, mãe, tava no silêncio. Aí você grita, se parece que tá ficando uma maluca. Quieto, tava dormindo. E eu chego gritando, ai, quieto. Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Karen. Sou mãe de dois menininhos. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como que foi a minha experiência com o parto cesárea. Com a cesariana. Vamos lá? Então, como eu já falei pra vocês, tem vídeo aqui no canal contando o relato do meu parto normal, né? Que foi um parto humanizado. Assim foi meu primeiro, né? Trabalho de parto. E eu passei recentemente, em janeiro, por um parto cesárea. Eu sempre tive pânico, assim, de cesariana, não gosto nada de cirurgia. Então, para mim foi bem desafiador, assim, passar por isto, né? Então eu vou começar do começo. A minha gravidez do Davi, eu já falei, né, sobre o nascimento dele, já tem vídeo aqui no canal, né? Foi uma gravidez de alto risco. Então eu tive um prolapso uterino na gravidez, né? Uma descida muito brusca do útero. Então eu tinha episódios que o meu útero descia bastante. Então, isto na verdade não era assim um fator determinante para cesariana, muito pelo contrário, era a única situação. Eu tô assim tentando filmar muito em cima porque eu tô dando mamazinho, né? Não quero que fique mostrando assim, né? Coisa... Enfim, eu dando mamar. Então talvez às vezes vai pegar aqui a câmera. Mas enfim, vamos voltar para o assunto. O prolapso em si não era um indicador para a cesariana, na verdade, né? Até porque a única situação ali que ele talvez implicaria no parto era um parto ser um pouco mais rápido, ou poderia ter alguma intercorrência, obviamente, porque o útero estava meio, né, instável, mas não era um fator determinante para uma cesariana. O que se tornou fator determinante para o meu caso, né? Eu, na última ultrassom, lá do terceiro trimestre, foi visto que o Davi estava sentadinho. Então, ele estava sentado e, por conta do prolapso, ele estava bem já baixinho, bem encaixado, mas sentado, pélvico, né? Então, eu, neste momento dessa ultrassom, eu já comecei a aceitar mais e estudar mais sobre o parto cesariano em si, o pós-cesárea, como que eu ia, né, como que eu deveria me comportar, como que eu deveria seguir para ter o melhor pós-parto possível, né? Então eu comecei a aprofundar nisto. Porque eu já estava aceitando que era cesárea, porque também o médico na própria ultrassom disse que ele estava bem encaixadinho, então a volta dele, Karen, deduzi que seria, para ele fazer a volta seria muito difícil. Se o seu bebê está na última ultrassom e está sentado, não se preocupe, tá? Eu tinha pesquisado e tinha estudado que os bebês podem virar até mesmo no dia do parto, tá? É mais difícil? Mas pode acontecer. Então, assim, fica tranquila, mas estude sobre as duas vias de parto, sabe? Veja, né? Principalmente como que tu deve se comportar no pós-parto, né? No teu resguardo ali, para que tu tenha a melhor recuperação possível, na verdade. Se eu puder te dar uma dica, né? Seria essa. Mas no meu caso, não. No meu caso, eu já imaginava que devido ao prolapso, o meu útero já estava bem descido, então eu imaginei que ele. Eu com a chupeta dele. Eu imaginei que ele teria mais dificuldade de fazer esta volta. E realmente foi isso que aconteceu. Eu, com 33 semanas e 6 dias, comecei a entrar em trabalho de parto. E por conta de ele estar sentado aqui onde eu moro atualmente em Portugal, aqui eles não realizam parto pélvico, né? O bebê pélvico é um motivo para a cesariana, né? Eles não arriscam esse tipo de parto, pelo que eu entendi. Então, eu internei no hospital, né, com contrações uterinas já, em trabalho de parto, né?
Eu fui internada e, e daí fui internada, tomei medicações para tentar parar um pouco desse trabalho de parto, porque eu precisava tomar as injeções de amadurecimento pulmonar, porque o Davi nasceu com exatas 34 semanas, então ele era muito novinho, né? Então eu tive que tomar essas injeções. O ideal era eu ter tomado 4 injeções e eu consegui tomar só 2. Foi dada uma, depois no intervalo de 12 horas foi dada outra, e a ideia era dar outra pós 12 e outra pós 12 horas, né? E afinal não tivemos tempo. O meu corpo simplesmente acelerou o processo, né? O meu colo, ele dilatou muito rapidamente. O Davi, por conta da bolsa não ter rompido, a bolsa ficou ali, né? E foi o que segurou ele, na verdade. Então, neste momento, quando o meu útero realmente desceu devido ao prolapso, ele não saiu, ele desceu e ele dilatou, a gente correu para uma cesariana de emergência, porque ele estava em sofrimento, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. Eu passei pela cesariana de emergência, foi bem rápida, assim, eu cheguei no bloco operatório, tomei anestesia, foi feita a cesariana, ele nasceu com 2 quilos, 245 gramas, bem pequenininho. Muitos dizem que não, porque aqui em Portugal os bebês, né, muitos bebês nascem, aqui em Portugal, eu acho que no Brasil também, nascem com este peso estando no tempo certinho, mas pra mim foi um choque muito grande, porque o José, meu primeiro nenê, vocês viram, né, aqui no canal tem o vídeo, contando, foi um trabalho de parto normal e ele nasceu com 3.780, então aí eu tinha muita diferença de um para outro e isso me assustou muito, assim. Eu vi ele muito frágil, assim, né? E realmente ele era, né? Muito pequenino. Enfim. O Davi nasceu, foi para neonatal, né? Mas vamos focar no parto cesariana. Depois dali da cirurgia eu fiquei em observação e fui pro quarto, né? Eu fui liberada para ir pro quarto. Pronto, tava de sonda, né? Estava com uma sonda pro xixi, né? Pronto. Eu tô dizendo isso porque eu não sabia que se colocava uma sonda, eu achava que a gente ficava só com a fralda ali, né? Pronto, mas não. Colocado uma sonda. E fiquei no quarto já, encontrei meu marido, né? Pronto. O Davi ficou na anel, porque era prematuro, né? E aos poucos, assim, à noite, eu ainda tomei uma injeção para dor. E no outro dia que começou a aliviar, assim, a anestesia bem, e eu comecei a sentir a dor do pós-parto, da cesariana, né? Que é uma dor extremamente intensa, né? É um pós-cirúrgico. Então, é uma dor extremamente intensa. E que, assim, pra mim levou uns 2 dias, sabe? Depois, no terceiro dia, eu já tava mais tranquila, assim, tava respeitando o limite do meu corpo, né? Eu já tinha estudado bastante sobre a questão do. Quieta, Toys. Sobre a questão do pós-parto da cesárea, né? Então eu sabia o que eu podia fazer, o que eu deveria fazer, o que eu deveria evitar. Então tava bem tranquila assim quanto a esse pós-parto. Respeitei tudo que eu tinha estudado e deu tudo certo. A minha recuperação foi impecável. A minha cicatrização foi super boa, assim. Foi muito bom. E eu. Eita, mosca. E eu passei por isso. Eu tive. Ai, meu Deus. Pra quem. Então. Pra quem está em Portugal, eu tive o Davi no Hospital de Viseu, né? Então, no Santo Eutônio. Então, eu não tenho o que falar. Assim, pra mim foi impecável também, né? É um hospital público. Pra mim foi muito bom, né? Eles foram muito precisos, impecáveis. Eu fiquei lá 21 dias, porque o Davi ficou internado na NEL, né? Então, assim, eu não tenho do que reclamar. Mas falando da cesariana, né? Eu tenho um carinho especial, assim, pela cesariana, porque ela salvou a minha vida e a vida do meu filho, né? Eu tenho certeza, assim, que se não existisse esse meio de parto, não teria dado certo, sabe? Mas entre os dois, assim, se eu pudesse, tivesse a opção de escolha,
né? Não considerando a minha situação, porque a minha situação foi de um risco extremo ali, a gente não tem o que argumentar. Foi feito melhor pra mim, pra ele, não tinha outra forma de parto que seria possível naquelas condições. Ele estava muito mal posicionado, então não tinha como ele sair naquela posição. Mas se eu pudesse, tipo, por opção, Karen, escolher hoje, vou passar por um parto e vou escolher a forma de parto, qual dos dois, se eu puder escolher qual dos dois que eu escolheria, era sem dúvida o parto normal. Por quê, Karen? Porque o parto normal, a dor intensa antecede a chegada do bebê. O bebê chega e com o bebê chega o alívio da dor, chega a calma. Então, assim, pra mim, é muito melhor do que o bebê chegar junto com a dor, porque o bebê na cesariana ele nasce e algumas horas depois vem a dor forte. Então, assim, eu entre os dois, se eu pudesse escolher, sem dúvida, eu escolheria o normal. Eu digo isso por quê? Porque, assim, a minha ideia com esse vídeo é que você fique tranquila e entregue para Deus o que for melhor para você e para o seu bebê, que seja feito assim. A cesariana, ela salva vidas. E isto, para mim, eu não questiono essa situação, sabe? Eu não questiono este mérito, né? Mas eu, no meu pós-parto de cesariana, eu tive a certeza de que uma pessoa que paga uma cesariana com medo de passar pelo parto normal por conta de dor é muito doida. Porque eu prefiro passar 2 vezes pela dor do parto normal com o consolo de que passa, porque quando o bebê nasce ela passa, pra mim foi assim. E eu posso falar por mim, né, a minha experiência, do que passar por uma cesariana e ter toda aquela dor forte do pós. Porque eu passei pela dor forte do da cesárea, eu não tinha o bebê pra cuidar, porque meu bebê tava na anel. Então era só eu que me cuidar. E eu me cobrava e pensava assim, meu Deus, se eu tivesse o Davi aqui pra cuidar com essa dor que eu tô, que eu não conseguia me mexer. Meu Deus, como que as mulheres pagam pra passar pela cesárea com medo do parto normal? Então, assim, o que eu quero com esse vídeo é principalmente te deixar tranquila. Entrega na mão de Deus. A cesariana não é algo assim de, meu Deus, de outro mundo, como eu pensava. É uma cirurgia. O pós-cirúrgico sempre é dolorido, né? Vai dar ali alguns dias e tu vai ficar bem, né? Estuda bem a tua recuperação, como tu tem que se comportar durante a recuperação, para que corra tudo bem. Se tu for passar pelo parto normal, também, assim, ó, estuda bem o pós-parto, né? Vê o que tu esperar do parto normal, estuda bem sobre isto. E entrega na mão de Deus que seja feito melhor para ti, tá? Mas eu sou da opinião de que 1000 vezes tentar passar pelo normal. Não se cobre se você não conseguir, tá? Eu me cobrei muito até a última ultrassom. Quando eu vi que ele tava sentado, eu falei, deu, esquece. Nem vou pensar mais nisso. Vou aceitar a cesárea, porque eu sei que pra ele vai ser difícil virar, né? O meu útero tava muito baixo, eu sentia que tava muito baixo. Então, enfim, é isso, tá? Te esforça e dá o teu melhor pra tentar o normal, mas não se cobre se você precisar ir para uma cesariana para salvar você ou seu bebê, ou porque é a via de parto melhor para o teu caso, não te cobre, tá? Porque todo nascimento é lindo, né? É o nosso pequenininho que tá chegando, ou pequenininha, né? Não sei. Então, é sempre uma bênção, independente da forma que venha, né? O importante é vir e que a gente esteja bem no final, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta de vídeo como esses sobre maternidade,
Se inscreve aqui no canal para não perder nada. Não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.